Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso e que nos ama, nós agradecemos pela sua grande graça, porque antes nós éramos inimigos do Senhor Deus, porque praticávamos os pecados, as malignidades, e somente merecíamos receber o julgamento, o castigo eterno diante do Senhor Deus. Mas, através do seu grande amor que nos amou, o Senhor Jesus recebeu todo o castigo, a maldição que nós merecíamos receber. E através do seu sangue precioso fez com que nossos pecados pudessem ser lavados, e sem nenhum valor a ser pago por nós pessoalmente. O Senhor Deus já nos permitiu essa esperança de podermos entrar no seu reino. Nós damos agradecimentos e louvores por conta dessa graça que temos recebido do Senhor Pai. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos todos juntos diante do Senhor Deus. Estamos louvando a grande graça, o amor do Senhor Deus, aprendendo a sua palavra, estando em comunhão diante do Senhor. Senhor, que nesse tempo agora também, nós acreditamos que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor possa cuidar de um a um, que o Senhor Deus possa sustentá-los através da sua mão da graça, que através da sua palavra, da sua verdade, o Senhor possa nos renovar, possa nos estabelecer mais uma vez, realmente fortes e aperfeiçoadas. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo todo, que estão guardando a sua fé no meio da dificuldade para pregar essa palavra. Que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um deles. Aqueles que estão no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa permitir a sua grande graça. Que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um deles, para que nenhum deles se percam. Que o Senhor Deus possa permitir realmente um fortalecimento maior do seu reino, Senhor. Que o Senhor Deus realmente tendo nos salvo nesse último tempo. A sua santa palavra que o Senhor Deus deseja praticar, cumprir através de nós. Que nós todos possamos ser utilizados de forma preciosa para esse trabalho, pela sua mão. Senhor Deus, que o Senhor Deus possa nos permitir a sabedoria para distinguir a sua palavra, que nós possamos ter a força, a coragem para podermos viver conforme a sua palavra. Nós pedimos e oramos diante do Senhor Deus, que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, que o Senhor Deus possa nos mostrar qual o caminho que devemos percorrer, que o Senhor Deus nesse momento também possa nos permitir a sua santa palavra para nós, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual é a sua santa vontade para nós, que o Senhor Deus possa nos renovar através da sua santa palavra e que assim nós possamos ser restabelecidos diante do Senhor Deus, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor Deus e não esquecê-las, mas possamos guardar dentro de nós, que assim nós possamos realmente no nosso dia a dia aplicarmos para tudo isso possa se tornar a glória diante do Senhor Deus Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 참 좋으신 주님 귀하신 나의 주 늘 가까이 계시니 나 두려움 없네 내 영이 고날 때 내 맘 낙심될 때 말씀하셨네 광야 같은
주의 사랑 안에서 살게 하소서. 주만 의지하리 영원토록. 광야 같은 세상 주만 의지하며 주의 인도하심 날 강건케 하시며 주의 사랑 안에서 살게 하소서. 주만 의지하리 영원토록. 주만 의지하리 영원토록. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Vamos ler. Hebreus, capítulo 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. 그러므로 우리가 담대히 가로되 주는 나를 돕는 자시니 내가 무서워 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요 하노라. Então vamos ler até aqui. 에베소서 5장 Então, Efésios, capítulo 5, versículo 8, nós estamos continuamente aprendendo sobre enchei-vos do Espírito. Então, conforme esse tema, nós estamos aprendendo sobre qual é a vivência de seguir o Espírito Santo, fazendo a santa vontade do Senhor Deus, para darmos a glória diante do Senhor Deus. Realmente não basta somente o nosso esforço, a nossa dedicação. Realmente é necessário a ajuda do poder do Espírito Santo. Então, nós todos recebemos a salvação, mas ainda nós temos a característica do homem antigo dentro de nós. E é por isso que essas características antigas que ainda nos restam 이 세상의 헛된 것을 따라 살고자 하는 têm os desejos de quererem viver conforme este mundo. Então é por isso que ao ver do Senhor Deus, pode ser que nós não consigamos atender à vontade do Senhor Deus, alegrar ao Senhor, possamos estar vivendo para alegrar a nós mesmos, viver pelas coisas visíveis aos nossos olhos, para os pecados, coisas materiais. Nós temos esse tipo de coração. É por isso que o Espírito Santo ele veio para dentro do coração das pessoas que receberam a salvação, e através da sua santa palavra ele está a cada momento renovando o nosso coração. Ele implantou dentro de nós a personalidade do Senhor, para que assim nós possamos ter a sabedoria de podermos diferenciar, discernir a palavra do Senhor Deus. Assim o Senhor Deus ele nos permitiu a sua santa palavra para podermos viver conforme a sua condução. Então quer dizer que a nossa vivência, cada momento vai mudando. Então quanto mais nós vamos mudando, mais a nossa vivência, nosso jeito de pensar, nosso coração vai mudando. E assim nós podemos viver pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está cheio dentro de nós, é por isso que nós podemos fazer todas as obras do Espírito perfeitamente. Então é por isso que nós falamos, enchei-vos do Espírito,
é uma ordem que o Senhor Jesus fez para os cristãos. Então, realmente, nós, como cristãos, como filhos do Senhor Deus, realmente existe um trabalho adequado, normal, que devemos viver, que está cheio do Espírito Santo. Então, a vivência do Espírito Santo, quando nós estamos dentro do Senhor, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós realmente podemos viver conforme o Senhor Deus. Como em Gálatas capítulo 5, 성령의 9가지 열매 versículo 19 em diante, nós podemos ver continuamente sobre as 마지막에 절제에 대해서 9 frutos do Espírito Santo. E eu estou falando por último sobre a temperança. 9가지 Então, nós temos diversos frutos. 그런 열매를 맺으려면 Então, realmente, para nós temos o último fruto da Bíblia, nós podemos ver que realmente é a temperança. Então, nós precisamos ter essa temperança para que todas as outras coisas possam ser encerradas. Então, a coisa chamada temperança não é nós vivemos conforme a nossa carne, nós conseguimos restringir, controlar, nós não vivemos seguindo as coisas vãs. Nós estamos nos esforçando para ver conforme a vontade do Senhor Deus, e assim as coisas erradas nós causamos restrições. Nós não seguimos as coisas vãs. 하나님의 거룩하신 Nós vivemos discernindo a santa vontade do Senhor Deus. Então, tudo nisso nós podemos falar que é a temperança. 고린도전서 9장에 É por isso que em 1 Coríntios capítulo 9, realmente em todas as coisas nós realmente precisamos ter temperança, controlar em todas as coisas em nossa vida de fé. Então, isso é muito importante. É por isso que continuamente nós estamos falando sobre a temperança. Então, na semana passada, como já foi pregado, nós estamos vendo sobre Efésios capítulo 5. Então, nós precisamos remir o nosso tempo. Eu já preguei essa palavra para vocês. Então, quer dizer que quando o Senhor Deus, 가장 귀중한 Ele nos permitiu uma das coisas mais importantes para a nossa vida, que é o tempo. Então, o tempo que nos é permitido é muito curto, então, mas também é muito precioso. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, realmente todo o tempo vai passando e existe um momento onde se cumpre o objetivo do Senhor Deus. Existe uma validade, um prazo para todas as coisas planejadas pelo Senhor Deus. Quando esse objetivo do Senhor Deus realmente é cumprido no determinado tempo. 하나님의 뜻은 É por isso que, claro, o objetivo do Senhor Deus realmente é salvar todas as pessoas que estavam no pecado para irem para o reino dos céus. 하나님의 Então, esse é o plano do Senhor Deus. Esse é o objetivo do Senhor Deus para salvar todas as pessoas do mundo. Então, claro que o reino dos céus, quando ficar completo, realmente acaba a história da humanidade. Quer dizer que todo o plano, todo o prazo, a validade do Senhor Deus se encerrar para entrarmos no reino dos céus, nós todos recebemos a salvação ali neste meio. 구원받은 이후에 Realmente, 제 남- nós agora vivemos para o Senhor posteriormente, e eu já disse que é a nossa carne que ainda está neste mundo e para vivermos conforme o Senhor. É por isso que nós precisamos remir o nosso tempo. Quando nós falamos sobre o tempo representa a vida, porque o tempo ser encurtado quer dizer que a vida está sendo encurtada. O tempo que nos é dado, então nós vamos até 70 pela sua robustez, até 80. Então quer dizer que as pessoas, mesmo que elas vivam até o prazo, tem muitas pessoas que vivem 70, 80, claro que tem pessoas que vivem um pouco mais, que são mais saudáveis, mas o tempo ser reduzido quer dizer que a vida a cada momento mais está sendo diminuída. Então, é por isso que nós conseguimos remir o tempo. Então, pelo que nós estamos gastando o nosso tempo? Será que se eu gastar esse meu tempo de forma vã, não é remir o tempo, não é poupar o tempo. Então, falando de outra maneira, eu preciso entregar o meu tempo para o Senhor. Então, eu entregar o meu tempo para o Senhor é eu viver conforme o Senhor. 그래서 우리에게 주어진 Então, é por isso que agora o tempo restante que eu tenho, eu preciso viver para o Senhor, não para as coisas vãs deste mundo, mas sim eu possa viver para a santa vontade do Senhor Deus, discernir a sua vontade. Então, eu viver conforme a vontade do Senhor Deus é conseguir remir o tempo. E mais uma das coisas importantes
é que realmente o Senhor Deus ele nos permitiu os bens para este mundo. Realmente o tempo é muito precioso enquanto nós vivemos neste mundo também. Realmente seja rico, pobre, em todas as coisas que o Senhor Deus tem nos permitido, tem os bens que Ele nos deu. Realmente, como é que nós vamos usar esses bens? Realmente é algo muito importante. Realmente, como já foi dito na outra vez, 자기에게 있는 os bens que me foi dado, como é que eu posso utilizá-los? Realmente, isso representa mais uma vez, está correlacionado diretamente com o que, qual é o objetivo da vida dessa pessoa. 그래서 É por isso que realmente como é que você utiliza os seus bens? Isso é temperança. Você não gastá-los realmente vagamente. 하나님의 Você fazer a santa vontade do Senhor Deus. Você não viver para as coisas corruptíveis, as coisas que não realmente desaparecer, mas sim viver para as coisas eternas, para as coisas dos céus, para a glória do Senhor Deus. E isso é você utilizar muito bem os bens para a contemperança. Então quer dizer que realmente a temperança é algo muito importante. Se eu não pensar em nada, de gastar meus bens do jeito que eu me achar bem tranquilo, deixo o meu tempo passar. Então viver dessa maneira, realmente, isso é muito errado diante do Senhor Deus. As pessoas do mundo não possuem objetivo, não possuem esperança, querem viver conforme o conforto, a simplicidade deles. E isso é pecado. 그래서 É por isso que aonde bate o vento, onde realmente corre o rio, toda aquela direção, realmente uma pessoa ser levada por algo, quer dizer que está sendo levada para as coisas deste mundo, para o pecado, segue o príncipe da potestade do ar, que é invisível, o diabo, e leva para essas pessoas para a perdição. O Senhor Deus, ele nos salvou deste meio. Tá? É por isso que agora o Senhor ele nos permitiu a sua vida, ele nos permitiu o Espírito Santo, ele nos permitiu a esperança eterna, ele realmente está nos ensinando qual é o trabalho que o Espírito Santo deve fazer dentro de nós. É por isso que nós, que recebemos a salvação, agora vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, para que o restante das nossas vidas, para vivermos conforme o Senhor, fazemos a santa e a boa vontade do Senhor Deus, aprendemos a discerni-la. E o tempo que o Senhor Deus nos permitiu, os bens que Ele nos entregou, os talentos que nos foi dado, todas essas coisas nós podemos colocá-las em prática para ter um coração afetuoso para com a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que isso é temperança. Realmente não ter a temperança é você viver sem pensar em nada. Isso não é vida de fé. E é por isso que o tempo restante, como nós já havíamos conversado, qualquer pessoa que realmente tente buscar os seus bens, aqueles que desejam ter mais coisas. Então, esse desejo carnal, todas as pessoas possuem, mas você precisa saber controlar, restringir muito bem. Então, realmente é necessário as coisas, os bens para nós, mas de forma exacerbada, exagerada, eu tentar juntar mais, realmente isso é algo errado. É por isso que 1 Timóteo, capítulo 6, realmente nós não trouxemos nada, então nada poderemos levar. Então, realmente nós precisamos nos contentar com o que comer, com o que vestir. Então, comer e vestir. É necessário uma casa para a nossa carne descansar. Realmente, claro que se nós temos alguma coisa, realmente para comer, para vestir, é algo que nós precisamos nos realmente contentar. Por quê? Porque realmente não é para nós, realmente estamos realmente nos satisfazendo para as coisas realmente fartas, realmente abundantes. Não é para sermos isso. Então, porque, claro, realmente, se você realmente se agrada no pouco, satisfaz naquilo que tem, realmente está bom. Porque quando você começa a partir disso, você começa a reclamar, você começa a buscar as coisas enriquecedoras, você deseja enriquecer, você entra em contenda com os irmãos, você se torna uma pessoa que busca os desejos carnais, cai para a tentação deste mundo. É por isso que realmente algo que está errado, essa vivência você precisa ser corrigida. Então você realmente
em vez de querer viver pelo Senhor Deus, vai ter o desejo muito maior de viver para as coisas deste mundo. Mas então, sobre esses problemas que nós já havíamos conversado, realmente existem diversas palavras realmente na Bíblia, como na palavra de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que nós já lemos. Realmente, ele disse para nós não nos contentarmos com o dinheiro, não termos a avareza, realmente contentando-nos com o que tendes. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, também ele fala sobre esse dinheiro. Então, você ter esse apego pelo dinheiro. Eu não estou falando para vocês não ganharem dinheiro. Realmente, vocês precisam trabalhar e ganhar dinheiro esforçadamente. Mas, se nós olhamos em Efésios, capítulo 4, ele disse que quem rouba realmente não pode roubar mais. Aquela pessoa que furta é a pessoa que quer enganar os outros, quer tomar o dinheiro dos outros. Ele não vive ele mesmo se esforçando. Ele quer enganar os próximos, ele quer realmente ganhar o dinheiro por conta própria. Então, claro, e essa pessoa para roubar uma outra bem ou dinheiro pode chegar até matar o outro. Realmente isso é pecado diante do Senhor Deus. É por isso que realmente quem rouba não pode roubar mais. Realmente é necessário ter uma pessoa em remir para com a sua vida. É por isso que realmente precisa se esforçar no seu trabalho com as suas próprias mãos. Realmente você precisa se esforçar para que assim, realmente você e os seus familiares e também as pessoas que estão ao redor, para todas as pessoas que são pobres, realmente é preciso ajudá-las. Realmente, já que existe um trabalho para ser feito, realmente o Senhor ele diz para nós nos esforçarmos para trabalharmos com as nossas próprias mãos. Então, realmente, nós nos trabalhamos esforçadamente. Ganhar dinheiro é algo muito necessário. Então, as pessoas elas nascem no mundo, então, elas aprendem, elas realmente trabalham, elas ganham o dinheiro, elas gastam o dinheiro, elas amam enquanto elas vivem e assim elas partem. Então, partir, eu estou dizendo, realmente dinheiro você ganha e você gasta. Dinheiro você precisa ganhar esforçadamente, normalmente, e você precisa utilizar de forma preciosa. Então, a palavra dizer que ama o dinheiro, quer dizer que a pessoa que se apega ao dinheiro, a pessoa que quer se enriquecer mais. Então, a riqueza, a avareza é a raiz de todo o pecado, quer dizer que realmente muitos dos pecados realmente originam-se por conta desse desejo, porque ele acha que o dinheiro pode fazer tudo, o dinheiro o protege, o dinheiro garante o seu futuro, o dinheiro traz a felicidade, então quer dizer que a pessoa não está dependendo de Deus, a pessoa está dependendo do dinheiro. Então isso é desconfiança. É por isso que na Bíblia disse para não amar o dinheiro, você precisa se agradar com o que tem. Então você precisa se satisfazer com o que comer e o que vestir. Não tenha muito, tenha pouco, realmente o que está comigo, eu preciso me satisfazer dizendo que é o Senhor Deus que me deu. Então realmente o Senhor ele já disse. O Senhor ele já nos disse que não nos abandonaria, realmente não nos desampararia. Se olharmos em Gênesis capítulo 28, Jacó ele recebeu a bênção da primogenitura e Esaú queria matá-lo. E assim ele fugiu de sua casa e ele foi até a casa onde o seu tio morava. Então, enquanto ele estava caminhando pelo deserto, então, ele adormeceu no meio do deserto, realmente sobre uma pedra, e o Senhor Deus apareceu para ele. O Senhor Deus disse: Jacó, eu estarei contigo. Eu sou contigo. Para onde quer que fores, eu te protegerei e te tornarei aqui novamente. Então, realmente, até que eu cumpra a minha promessa contigo, eu realmente não partirei de você. Quer dizer que essa promessa, essa palavra se refere a nós também. Nós, depois que recebemos a salvação, temos dificuldades, tribulações neste mundo. Então, mas como Jacó ele estava no deserto, solitário, no frio, recebendo aquele vento, realmente repousando sua cabeça sobre uma pedra. Então, eu não sei se ele conseguiu comer alguma coisa, mas ele estava solitário, estava no frio, realmente ouvindo o som
das feras, dos animais selvagens de noite, e estava dormindo ali. 잠을 자는 것처럼 E também tem o cântico que nós já conhecemos. 내 고생하는 Está dizendo que Jacó, ele dormiu realmente com travesseiros de pedra. Realmente, da mesma maneira, o povo de Israel teria recebido a salvação e irem até a terra de Canaã. Durante 40 anos, eles passaram por dificuldades no deserto. Então, nós podemos ver que realmente o Senhor Deus, ele manifestou mais uma vez, antecipadamente, como deveria ser a vida de fé. 이제 거기에 Então, quer dizer que o Senhor Deus está ali junto. 구원을 받은 후에 Então, após recebermos a salvação, até entrarmos no reino do Senhor Deus, até o apóstolo Paulo, ele já disse realmente, até eu ir entrar no reino dos céus, o Senhor irá me proteger. Bom, desde o momento que eu recebi a salvação, antes de entrar no reino do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele irá nos proteger. Quer dizer que o povo de Israel terem saído do Egito e eles irem até a terra de Canaã de dia, o Senhor protegia com as nuvens de noite, com a coluna de fogo os aquecia, todos os dias permitia maná a eles. O Senhor Deus permitia descanso, o Senhor Deus rachou a rocha para dar água, o Senhor os protegia. Quer dizer que após nós recebemos a salvação, o Senhor Deus, ele está nos protegendo. 그래서 하나님 말씀하신 Então quer dizer que da mesma maneira, realmente o Senhor, ele já disse que não nos abandonaria. O Senhor, ele disse que não nos deixaria. 아까 Então, como na palavra de Jó, que nós já vimos. 침상필 Então, realmente, o Senhor, ele já disse que não nos deixou sozinho. Então, eu sou ignorante, eu sou realmente tão fraco, mas por que o Senhor está do meu lado? Então, realmente, até no meu engolir da saliva. Então, engolir a saliva num instante. 나를 Mas o Senhor, ele não nos desampara, o Senhor, ele sempre está nos protegendo como se fosse o seu próprio olho. 그런데 그 약속인데 Então, essa é a promessa do Senhor, mas nós não conseguimos crer nisso. Então, o Senhor já disse que irá nos proteger, o Senhor já disse que cuidaria de nós, tem essa promessa. 과연 Então, mas será que realmente 너희를 떠나지 아니하고 o Senhor, ele estando junto conosco, quer dizer que ele iria nos proteger, ele vai nos cuidar. 약속이잖아요. 우리는 Então, após nós recebemos a salvação, não, realmente, nós, depois que recebemos a salvação, não somos mais perdidos. Nós agora somos ovelhas que voltamos para o pastor eterno, realmente que cuida do nosso espírito, mas também da nossa carne. Não é somente os nossos espíritos, mas a nossa carne também. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. 하지 마라. Todas essas coisas, o Senhor Deus, ele já sabe que nos é necessário. Então, o Senhor Deus, ele já sabe, quer dizer que o Senhor Deus, ele se responsabiliza. 자녀를 Então, os pais que têm os filhos, 길러줄 뿐 아니라 então eles realmente não somente têm o filho, mas eles os fazem nascer, preparam, cuidam de todo o futuro do filho. Então, nós já não somos mais órfãos. Órfãos realmente pensam todos os dias aonde eu vou comer, aonde eu vou dormir, como é que eu vou ver minha vida. Realmente sempre vive preocupado. 또 걱정하겠죠. 그러나 모든 것을 책임 Não, mas o Senhor Deus realmente que ele cuida de todas as coisas, que é o nosso Pai. Por que é que nós estamos preocupados? Nós não podemos partir das nossas casas. Então, da mesma maneira, realmente, quando eu já vi no jornal antes, 어떤 집에 그 아들이 그 열심히 학교 다니다가요. 좀 꽤 부유한 집이었어요. então tinha uma criança que ela vivia numa casa rica, mas de repente essa criança ela sumiu, desapareceu. 찾다가 어떻게 Então procurou e procurou, 얘가 e eles foram encontrar essa criança depois de dias e ele estava lá realmente ali no posto de gasolina colocando água, colocando gasolina no carro e abastecendo o carro trabalhando. Então, ele era rico. Eu não sei por que será que ele fez isso? Será que ele fugiu de casa, não queria viver nessa casa, ou ele estava cansado de viver ali, ou ele queria viver do jeito dele, ou encontrou com pessoas ruins? Isso realmente aconteceu. Aconteceu diversas histórias realmente parecidas. 집을 Tá? As pessoas elas partem de casa e querem viver do jeito que elas querem. 부모의 그 보살핌과 그 도움을 필요 없다는 거죠.
Então quer dizer que realmente o Senhor Deus ele nos permite essa graça e nós estamos no que, em qual situação? Onde o Senhor Deus ele está conosco. O Senhor Deus ele realmente está protegendo, cuidando do nosso espírito. O Senhor ele está nos conduzindo. O Senhor ele nos cuida. 마태복음 10장 30절에 너에게는 머리털까지 Então quer dizer que realmente da mesma maneira o Senhor ele permite a sua graça porque ele olha todos os cabelos, fios do cabelo. Eu não consigo nem contar o número de cílios que eu tenho. Mas realmente o Senhor ele está cuidando de todas as coisas. Então o Senhor Deus ele cuida de toda a minha situação, de toda a minha vida. O Senhor que realmente está cuidando de mim. Eu verdadeiramente já sei que o Senhor vai cuidar. Então realmente as pessoas louvam muito bem, mas realmente não conhecem muito bem a vontade do Senhor Deus. Eles sempre ficam perdidos, mas o Senhor Deus ele sempre está protegendo. O Senhor ele sempre está cuidando. O Senhor Deus ele já prometeu. 하나님은 Então, o Senhor Deus, ele realmente, com certeza, irá cumprir a promessa. Então, nós não conseguimos crer nessa promessa do Senhor Deus. É por isso que nós temos diversas preocupações, nós utilizamos nosso próprio método, nós realmente estamos, cada momento, partindo dessa graça. As pessoas que gostam da avareza, realmente elas realmente se ferem e eles estão realmente se destruindo por conta de dependerem da própria carne. Então, é por isso que realmente nós precisamos lembrar o quê? Que o Senhor Deus é aquele que nos protege, aquele que nos cuida. Então, realmente teve uma vez que eu compreendi essa palavra como eu tivesse compreendido o Evangelho, a salvação. E eu não sei como é que essa palavra se tornou uma palavra realmente tão de grande ajuda para mim. Então, o Senhor, ele é a minha ajuda. O Senhor é meu sponsor. O Senhor, ele é o quê? Meu patrocinador. Tá, e o patrocinador é aquele que te ajuda. Então, realmente você fica firme para fazer alguma coisa. O patrocinador está ali do lado, ele está realmente te ajudando em todas as coisas. Então, antes de eu me casar, eu vivia num outro bairro. E quando eu estava pregando o evangelho sozinho. Então, durante 4 anos, sozinho, eu ia realmente evangelizar. 그 동두천에서 흑백돌로 E 교회당을 aquele bairro antigo que eu morava, nós construímos uma igreja com os tijolos 성경 배우고 realmente bem vermelhos, antigos, e eu todos os dias ia visitar os irmãos e irmãs. E na igreja que construímos tinha um quarto para um casal de irmãos para morarem. E sempre nós orávamos, fazia oração em comunhão. Então, lá também realmente pregavam o evangelho. Então, e eles haviam sido provenientes da Inglaterra, não conseguem pregar o evangelho tão efetivamente como nós, mas eles pregam o evangelho verdadeiramente. E um desses irmãos que fazia parte dessa organização realmente veio me procurar porque ouviu que eu pregava o evangelho e ele queria me ajudar. 도와주겠다는 거예요. Então, realmente ele falou: "Nossa, como você está realmente trabalhando tanto?" 영국의 사업 Então, ele e uma pessoa que realmente fazia um negócio na Inglaterra disse que iria ser o quê? O meu patrocinador iria me ajudar na evangelização. Então, é muito bom, não é? 거기 영국에서 Então, uma pessoa que trabalhava na Inglaterra, então ele disse que iria me mandava ajuda. Eles falavam que iriam fazer isso 주겠다는 거예요. lá da Inglaterra. Então, ao ouvir isso, 그 말을 듣자마자 저는 sem pensar 2 vezes, 도 없이 então eu falei: eu não tenho dificuldade, não me falta nada. 하지 않습니다. Eu não preciso disso. 그건 필요 없습니다. Então, por quê? 왜냐하면은 Então, quando eu creio que o Senhor Deus, ele me ajuda, neste meio tempo também, realmente nós podemos ir. Por exemplo, 지금 어려운 가운데서 todos os irmãos e irmãs que estão sofrendo junto comigo pregando o evangelho estão me ajudando. Eu não preciso de outra pessoa para me ajudar, não é? 부자가 있으니까 Porque eu já tenho os irmãos todos juntos. Então eu pensei: eu não posso ser assim. 생각이 딱 E mais uma coisa que eu pensei: então agora eu estou em treinamento. Realmente no meio da dificuldade eu preciso depender diante do Senhor Deus. Eu estou vivendo essa vivência. 가정인데 Então, mais do que a ajuda de Deus, se eu receber a ajuda dos homens, eu não posso ser treinado. Então, eu tive esse pensamento. Então, sem pensar muito, então eu falei: muito obrigado, mas eu não preciso.
A minha vivência está muito, muito realmente farta, está muito boa, adequada, porque o Senhor Deus, ele já está me patrocinando. Meu patrocinador está lá nos céus. Então eu pedi para um irmão. Então eu pedi realmente 3 pratos de macarrão, jajangmyeon na Coreia. E comeu eu e o missionário que veio da Inglaterra, dessa organização, e um irmão. E já que não tinha carro naquele tempo, a gente comprou o ingresso, o ticket de trem, porque naquele tempo não tinha ainda táxi ou coisa do tipo, ó. Então, nenhum ônibus funcionava direito, então nós compramos o trem e mandamos ele para outra cidade que precisava. Então, meu coração se sentiu muito aliviado, porque eu senti a vitória. Nossa, eu consegui vencer uma tentação. Então, depois que eu vi, é que realmente ele ficou muito triste, porque ele queria ir me ajudar, mas eu recusei de uma vez. Então, realmente, se eles tivessem me ajudado e eu tivesse aceitado, realmente poderia ter dado um problema. Então, porque eu seria parte daquela organização. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, que nasceu de novo. Então, eu não vou falar qual é a igreja, porque eles são provenientes da Inglaterra, a sede está na Inglaterra. Então, eu vendo agora, eu vejo que eles não conseguem pregar o evangelho fortemente. Mas, de qualquer maneira, o Senhor Deus é o meu ajudador, é o meu patrocinador. É por isso que eu não temerei nada. Eu não vou temer. Eu não tenho por que me preocupar. O Senhor Deus está ali para me proteger. Então, o que eu temerei do homem? O que o homem pode me fazer? Então, isso é a fé. Então, é por isso que mesmo que o exército me cerque, realmente tente me atacar, eu estarei em paz, porque o Senhor, ele está comigo. Então, realmente, Eliseu realmente teve o castelo de Samaria cercado porque queriam capturá-lo. E de madrugada, um dos guardas pela madrugada que haviam visto, eles falaram: um grande exército estava cercando, não é, o povo de Samaria. E Eliseu disse: então, quem está conosco realmente é maior do que está com eles. Então ele disse: Senhor Deus, por favor, permita a sua graça para nós. Então realmente legiões de anjos começaram a descer a cavalo lá dos céus e foram e cercaram. Cercaram Eliseu, estavam ali todos protegendo a Eliseu. Então os guardas que vieram capturar a Eliseu, só uma palavra de Eliseu foi suficiente para cegá-lo, para cegá-los. Todos eles ficaram cegos. E eles haviam capturado, e todos eles realmente foram e deram alimentação, e depois eles tiveram todos que partir. Isso não aconteceu somente em Israel, mas hoje em dia também é a mesma coisa. Então, nós precisamos lembrar que o Senhor Deus é aquele que me ajuda. Então, assim eu não me preocupo, assim eu não preciso realmente estar preocupado. Porque quando você está preocupado sobre, como é que eu devo viver, então isso é desconfiança diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa, ela tentar viver do jeito que ela bem pensa, que ela bem entende, então quer dizer que essa pessoa, ela está desconfiando da ajuda de Deus. Então, isso é um pecado, a desconfiança. Então, se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 32, o Senhor, ele não poupou o seu Filho. Ele entregou para todos nós. Então, o Senhor, ele não poupou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho até a morte. Então, por quê? Para nos permitir todas as coisas como graça para nós. Então, ele entregou o seu Filho para morrer na cruz. Então, o Senhor que entregou o seu próprio Filho por nós. Então, o Senhor que realmente nos permitiu essa salvação. Será que ele não nos permitiria o que nos é necessário?
Então, o Senhor Deus é aquele que nos protege, é aquele que nos defende. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Então, realmente, o Senhor Deus, Ele preparou todas as coisas para os seus amados, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o Senhor Deus, Ele permite essas coisas, não somente para o seu filho, mas para o Senhor Deus em si, mas também para o que todas as coisas que sejam invisíveis realmente deste mundo, as coisas que não se ouviram, as coisas que não se viram, as coisas que são inimagináveis com o próprio pensamento do homem. O que significam essas palavras? Quer dizer que realmente neste mundo, mesmo que seja a coisa mais bonita, a coisa mais incrível, a coisa mais enriquecedora, todas as coisas, se nós o compararmos com o que o Senhor Deus Ele quer nos permitir, realmente é incomparável. Então, como em 1 Pedro, nós podemos dizer que o Senhor Ele ressuscitou para a nossa justificação, para nos dar a viva esperança. Então, o Senhor Jesus, Ele morreu para nos salvar, Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. É por isso que assim nós, que recebemos do Senhor Deus nessa nova vida, nós temos a esperança viva. Então quer dizer que a esperança que nós temos neste mundo não é uma esperança, é somente um desejo temporário, é somente um objetivo temporário. Porque agora nós iremos para o quê? Para uma herança realmente eterna, uma herança dos céus. Então realmente nós todos que recebemos essa grande graça do Senhor Deus, realmente este mundo, ele todo é corruptível, vai se perecer, vai desaparecer, mas somente nos céus, as riquezas, o galardão, a herança que nós iremos receber do Senhor Deus é eterna. Então o Senhor Deus, Ele aguardou e quer nos dá-la. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele nos permite essa grande graça. Mas então, isto é incomparável com mais de qualquer coisa neste mundo. Então eu realmente, viajando pelo mundo, eu já vi várias coisas muito bonitas, paisagens lindas de cada país. Eu já fui para a Europa também para ver vários lugares bonitos. Então, mas o reino dos céus é incomparável com essas regiões. Então, realmente, até este lugar, este mundo, realmente amaldiçoado, realmente quão bonito eles devem ser. Então, eu estava em Washington, D.C. Estava no museu. Então, realmente lá tem uma seção onde mostra vários dos tesouros pelo mundo todo. Então, realmente cores diferenciadas, outras coisas realmente muito bem muito boas, realmente luminosas. Realmente aparecem muitas palavras assim na Bíblia também. Então, quando nós vemos essas coisas, já que nós deixamos iluminado, então realmente nós nos sentimos muito bem, como se estivesse realmente descansando os olhos. Então, como em Apocalipse, ele já disse que o reino dos céus, realmente ela é como se fossem 7 portas, com a pérola, e tem realmente o chão que tão limpo que se reflete, tem um caminho feito de ouro maciço. Então, o apóstolo João, ele havia ido para o céu, e ele não teve palavras para poder expressar, para poder explicar como era o reino dos céus. Então ele precisava ver os tesouros, as preciosidades boas, para poder dizer que nos céus tinha isso ou aquilo. Realmente nós precisamos ver as coisas bonitas deste mundo para nós podermos imaginar quão lindo deve ser os céus. Então, realmente nós olhamos para as coisas bonitas deste mundo e pensamos realmente quão incrível deve ser os céus. Realmente as coisas totalmente diferentes, realmente que é inimaginável o coração do homem. Então é isso que o Senhor Deus ele nos permitiu. Então, realmente, as coisas deste mundo não é que o Senhor Deus ele quer nos permitir, mas realmente todas essas coisas estão para passar futuramente. Então, se nós olhamos em Colossenses capítulo 3, versículo 5, nós podemos ver que toda essa esperança que nós tivemos neste mundo, essa esperança que nós temos ajudado, foi para os céus. Quer dizer que a nossa esperança ela não está neste mundo. Vamos que Isaías capítulo 38, versículo 17. Realmente o Senhor ele amou o meu espírito. É por isso que ele me resgatou do buraco da perdição. Então, primeiro, essa graça da salvação que ele me permitiu. Quão grandiosa ela é.
Realmente nós descobrimos quando recebemos a salvação. Quando passa um pouco de tempo, você esquece. 잊어버려요. 영원히 Então, realmente, uma pessoa tão coitada que merecia perceber o castigo eterno diante do Senhor Deus na perdição, ela foi resgatada, agora terá essa esperança, se tornar o povo do reino dos céus. Passou da morte para a vida, do inferno para o céu, foi transportado. Então, o Senhor que nos permitiu essa grande graça, é por isso que realmente nós precisamos agradecer ao Senhor. Como em Abacuque capítulo 3, versículo 17, realmente nós éramos como ovelhas. 소가 없고 포도나무 열매도 Se nós olharmos no campo, não tem ovelha, não tem boi, não tem figo, não tem vinho. Mas eu estarei alegre por conta do Senhor. Eu estarei feliz por conta do Senhor. Então, mesmo que eu não tenha isso, aquilo, então realmente eu somente me agrado por conta do Deus 이 세상 사람 vivo diante de nós. Quer dizer que as pessoas do mundo, mesmo que elas sejam ricas, elas tenham poder, elas tenham glória, honra, mesmo que tenham coisas boas. Será que nós nos sentimos com inveja, com cobiça? Não, realmente as coisas do mundo elas são 딴 거예요. piores do que brinquedos. 우리가 Mas nós temos desejo por essas coisas deste mundo, os bens, nós precisamos nos esforçar por conta disso. Então agora realmente nós todos podemos dizer que o Senhor Deus ele irá se entristecer. Então porque realmente esses tesouros, as preciosidades que está sendo ajuntada nos céus. O Senhor ele está juntando por nós para os céus. Então quer dizer que ele não vai nos ajudar na terra? Claro que ele vai nos ajudar. Então ele está nos ajudando, mas tem pessoas que dizem: ah, mas ele não está me ajudando. Por que não está ajudando? Enquanto o Senhor ele estava neste mundo, vocês viram como o Senhor Jesus era pobre. Ele sendo Deus Criador, o Senhor de toda a glória, ele veio e nasceu no corpo de uma virgem. Naquele tempo, quando a virgem tinha uma criança, ela tinha que morrer apedrejada. E o noivo dela, 하나님이 José, realmente fez com que descobriu sobre esse acontecimento porque o anjo veio contar a ele. Como é que alguém ia saber disso? E também o Senhor Jesus, ele sendo levado para o estábulo onde fedia realmente aos animais, mas o Senhor ele nasceu ali na manjedoura. Então ele viveu durante 30 anos como um filho pobre de um capitão. Durante 3 anos e meio não tinha lugar para repousar a sua cabeça. Ele realmente tomava o frio, realmente era perseguido. Os judeus queriam matá-lo. Ele recebeu todo tipo de perdição. 죄 없는 분이 Então o Senhor que não tinha pecado, ele ser sentenciado para a morte. 가장 비참한 O Senhor ele ter morrido com o pecador realmente mais sujo deste mundo. O Senhor ele ter sido perseguido, ter sido esbofeteado. Então eles crucificaram o Senhor Jesus, o chicoteando, fizeram com que ele carregasse a própria cruz. E o crucificaram ali. Então o Senhor Jesus ele morreu de forma tão triste. Então o Senhor Jesus, que ele é o mesmo Senhor que Deus, será que ele morreu porque ele recebeu a maldição deste mundo? Não, não é. Ele realmente foi amaldiçoado por conta de nossos pecados. Mas o Senhor Jesus, realmente ele disse que não há nenhuma pessoa que pode tomar a vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que entregou a sua vida. Porque o Senhor Jesus, ele pode realmente tomar e também pode dar. Porque essa vida veio do Senhor Deus. Então o Senhor Deus sempre esteve junto do Senhor Jesus. Então, se olharmos em João capítulo 8, realmente o Pai que me enviou, ele está junto comigo. Então, realmente, eu sempre faço realmente o trabalho que lhe agrada. É por isso que ele não me deixa só. Então, o Senhor, ele sempre esteve junto dele. 근데 예수님은 왜 그렇게 Mas por que o Senhor Jesus recebeu uma perseguição, sofrimento desse, se ele sempre fez o que agradava ao Senhor Deus? Então, o Senhor Deus esteve junto com ele. Mas por que recebeu tanto sofrimento assim? 사람들에게 왜 그렇게 Então, por que realmente as pessoas deste mundo 비참하게 realmente foram, perseguiram, e o Senhor Jesus ele morreu de forma tão infeliz, tão triste neste mundo? Porque o Senhor Deus estava junto com ele. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, que escreveu 14 livros do Novo Testamento também. 근데 그는
Ele antes foi para Damasco para procurar as pessoas que acreditavam em Senhor Jesus para capturá-las. Mas naquele tempo ele viu o Senhor o chamando e ele se tornou um apóstolo do Senhor. E durante toda a vivência dele, ele foi pregar o Evangelho. E durante os 2 anos finais, ele esteve em Roma. E na vida dele, nós podemos ver quantas vezes ele realmente foi chicoteado, foi apedrejado, morreu quase de fome, de frio, sem dormir, sem comer. Realmente estava tremendo, não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para morrer. E também ele foi colocado numa masmorra depois de ser decapitado em Roma. E isso é porque ele pecou muito? Não, o Senhor Deus esteve junto com ele. O cristão não é que ele não tem o sofrimento. O Senhor Deus ele dá a força para que o cristão possa vencer nessa dificuldade. No meio da pobreza, no meio da dificuldade, o Senhor Deus realmente nos dá a fé de que o Senhor ele está junto conosco. O Senhor Deus ele deseja que nós possamos vê-lo. Realmente, quando você está em paz, você fala, parece que o Senhor Deus está comigo. E quando está na dificuldade, fala, nossa, Senhor Deus, por que me abandonou? É desse jeito? Não, não é. Então, realmente, o apóstolo Paulo, ele já disse, tem vezes que eu estou pobre, tem vezes que eu estou rico, tem vezes que eu estou farto, tem momentos que eu estou realmente na dificuldade, mesmo no meio da pobreza, tem uma maneira de você viver dependendo do Senhor Deus. Então, realmente, você viver dependendo diante do Senhor Deus, toda essa riqueza, realmente eu aprendeu todo esse segredo diante do Senhor. Então agora, desde o momento que nós recebemos a salvação até irmos para o Senhor Deus ele não irá nos desamparar, ele irá nos ajudar. Então nós precisamos crer nessa palavra. Quando nós temos fé, nada nós preocupamos. Se olharmos em Provérbios capítulo 20, ele diz para nós não nos esforçarmos para nos enriquecermos. Então realmente para nós não estragarmos a nossa vida. Nós não podemos perder a nossa cabeça para as coisas vãs deste mundo. Nós não podemos nos esforçar para enriquecer. Então é para jogar fora a sabedoria mundana. Então as pessoas que querem ver pelos seus próprios desejos, pela sua própria maneira. Então o Senhor ele disse o quê? Para realmente essa pessoa, ela amenizar, ela parar, ela jogar fora o seu próprio pensamento, os seus próprios desejos. Então é para abandonar esses pensamentos malignos. Então, isso nós podemos chamar de temperança. Então o cristão, ele não vive conforme o próprio planejamento, o próprio desejo, a própria vontade. Ele vive para receber a ajuda, a proteção do Senhor Deus. Jamais podemos esquecer disso. Então, após recebermos a salvação, então o Senhor ele já disse que irá ficar conosco, Ele irá cuidar da nossa vida. Então, Naum, capítulo 1, nós podemos ver que o Senhor realmente é aquele que nos protege, o Senhor que é aquele que o protegeu. Isso que o Senhor ele disse realmente que se Ele está ao nosso lado, Ele está nos protegendo. Então, como que realmente eu estou fixando meus olhares para as coisas vãs? Realmente, olha traduções, você está procurando em coisas que não tem nada. Todas essas coisas irão desaparecer com o tempo, mas por que você está fixando seu olhar para essas coisas? Essas falas foram falas de uma pessoa famosa? Não, foram falas dos próprios Senhor Deus. Então vamos procurar Jeremias, capítulo 45. Jeremias, capítulo 45, versículo 5. Quarenta e cinco, 5. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores.
위해서 큰 Então o Senhor ele está falando, procuras tu grandezas para ti mesmo? As pessoas elas querem coisas incríveis, grandiosas para a própria vida. Então realmente eles querem se tornar empresários, ricos. 부자도 한번 되고 싶고 원 없이 뭐 한번 해보고 싶고 Então quer dizer que realmente não é para nós fazermos isso. 너를 위하여 대사를 경영하느냐? Então realmente eu estou tentando me engrandecer, eu estou buscando essas coisas, estou procurando, não é para procurar. Porque eis que te trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. 재앙을 내리라. Então será que nós estamos neste mundo para vivermos durante 1100 anos? As pessoas elas melhoram o entretenimento, a saúde, a cultura, eles vão melhorando a beleza, vão mudando tudo. Realmente são muito insensatos. Tudo vai ser destruído depois, posteriormente. Este mundo, posteriormente, vai ser destruído. Vai receber o juízo, o castigo eterno diante do Senhor Deus daqui a pouco. Então o próprio Senhor Jesus já disse para os cristãos que estavam em Jerusalém. Ele disse que quando Jerusalém for socada pelos soldados, realmente sabeis que está próximo à perdição. Então, realmente, quando o exército cercarem a Jerusalém, precisam fugir rapidamente, não é para olhar para trás. 뒤도 돌아보지 말고 Então, aqueles que estiverem na Judéia realmente precisam fugir vivos. Aqueles que estiverem no campo não é para voltar para suas casas. 가지고 집에 가지 말고 Então, aqueles realmente que estiverem sobre os telhados realmente precisam fugir. Não é para descer para ver o que tem dentro de casa. Assim podereis viver. Então, todos os cristãos que estavam em Jerusalém, todos eles já estavam preparados para fugir. Então, eles venderam casa, venderam tudo e eles foram e ofertaram para os apóstolos. 성도들 Então eles realmente entregaram, realmente já compartilharam com os irmãos, então ninguém tinha algo que se chamasse seu. 그 힘, Então com aquela força eles conseguiram pregar o evangelho fortemente para os gentios. E é por isso que o exército de Roma, quando eles vieram destruir depois de 70 anos de Cristo, eles vieram atacar Jerusalém, os santos que receberam a salvação, nenhum deles morreram ali. Porque todos eles já se prepararam antecipadamente. Eles não tinham nenhum desejo para as coisas mundanas de Jerusalém. Então, sem nenhum desejo, sem nenhum apego. Então, por quê? Porque o Senhor Jesus já havia dito que Jerusalém ia ser destruída. Da mesma maneira nós estamos vendo nesse tempo. Então, realmente, num instante, tudo irá acabar. As pessoas falam, será? 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 Será que vai ter uma guerra? Será que vai ter isso ou aquilo? Então, será que realmente o mundo vai acabar? As pessoas ficam preocupadas porque elas querem viver durante um longo período de tempo. Eles vão e planejam, formam tudo para viver neste mundo. Mas será que está bem mesmo assim? Então, a qualquer momento, quando o Senhor ele vier, nós precisamos estar preparados para largarmos todas essas coisas e irmos para o Senhor. Então, eu não estou dizendo para não fazer nada. Então, realmente, todas as coisas que nós precisamos fazer até a vinda do Senhor, nós precisamos fazer esforçadamente. Então, mas o nosso objetivo, a nossa esperança é outra. Então, não é eu fazer o que eu quero, na medida do possível, do suficiente, vai para a igreja, senta num lugar, ora, oferta um pouquinho de dinheiro, volta para casa, vive do jeito que eu quero. Será que isso é vida de fé? 그게 신앙생활입니까? 불교인들도 Então, se nós olharmos para os próprios budistas, os islâmicos, as outras pessoas que creem em outras religiões, eles são bem mais religiosos do que nós. Nós temos a vida de fé, nós vivemos na fé no Senhor Deus. Nós vivemos pela graça diante do Senhor. Quer dizer que pela fé nós vivemos, pela fé nós morremos. 그래서 É por isso que os cristãos, realmente eles precisam jogar fora esses desejos da carne. Realmente eles precisam viver de forma honesta, conforme a vontade do Senhor Deus. Então, eles viverem diante do Senhor Deus. Realmente isso é a temperança para as coisas deste mundo. Tá? Se você não vive essa vivência de temperança para as coisas, bens carnais deste mundo, realmente não está certo. Então nós precisamos controlar muito bem esses bens deste mundo. Então realmente tudo que eu ganhar esforçadamente, preciso utilizar para a vontade, para o plano de Deus. 위해서 살아가야 돼요. 재물에 대한 Então realmente nós não podemos ser tentados por conta desse desejo
dos bens, porque realmente muitos eles seguindo essa avareza, eles caíram da fé. Então, os desejos dessa carne, a tentação dos bens, realmente ela é uma isca para derrubar os cristãos. Quer dizer que é uma isca já preparada pelo diabo. Então, claro que uma pessoa que recebeu a salvação não irá ir para a perdição, mas ele irá fracassar a vida de fé por completo. Então, o cristão, ele vive do jeito que ele deseja, realmente vive somente como se fosse uma hipnose. Então, ele fala, nossa, quando está orando, ele fala, nossa, Deus me ama. Quando ele está louvando, nossa, muito bom, Senhor Deus, eu amo mais do que qualquer coisa, e não sei o que. Então, quer que eu vá para o mundo, qualquer lugar que eu esteja. Então, todo desejo deste mundo já acabou. Mas stop! Precisa acabar esse desejo da carne, mas está ali até na garganta dessa pessoa. As pessoas mentem muito bem dizendo que está ali realmente tão bem. Nós olhamos em Provérbios capítulo 14. Então, realmente, os bens não conseguem realmente nos resgatar. Então, vamos trocar Provérbios, capítulo 11, versículo 28. Provérbios, capítulo 11, versículo 28. Versículo 28, vamos ler todos juntos. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Aqueles que dependem das suas riquezas, que confiam nas suas riquezas, cairá. Isso quer dizer que uma pessoa não depende do Senhor Deus, ela se torna confiante, se torna segura, porque tem muito dinheiro, não é por conta de Deus. Então, os bens estão protegendo. Então, os bens estão garantindo a sua vida. Eles pensam que tudo é possível por conta desse dinheiro. Então, não é mais preciso Deus, não é? Então, uma pessoa que é o justo, eles reverdecerão. Quer dizer, como realmente plantas realmente voltarão a cor verde, forte, viva, porque nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos servos do Senhor Deus. E quando nós vivemos diante do Senhor Deus, realmente nós somos justos ao vir do Senhor. Então, realmente muitas pessoas, elas realmente foram julgadas e destruídas no tempo de Noé, mas Noé, ele disse, podia dizer que ele era bom e ele era justo. Então, realmente Noé recebeu a graça do Senhor Deus. Então, ele andava com Deus. Ele era justo. Ele recebeu a graça de Deus, porque ele andava com o Senhor. Então, já que ele vivia conforme a vontade de Deus. Então, o justo realmente é como se fosse plantas que reverdecerão. Como plantas, realmente cada temporada ele chega, vai amadurecendo, depois pode dar frutos. Da mesma maneira, realmente nós podemos dizer que é o crescimento espiritual. Então, nós olhamos em João capítulo 13, realmente nós podemos ver que o diabo, ele colocou o pensamento dentro de Judas para vender o Senhor Jesus. Então, Judas era um homem que começou a sentir o sabor do dinheiro, então de pouco a pouco, ele teve o quê? Esse desejo de querer buscar o dinheiro, de amar o dinheiro. É por isso que o diabo colocou o pensamento de vender o Senhor Jesus dentro de Judas. Então, como em João nós podemos ver que realmente o diabo entrou dentro do coração de Judas Iscariotes. Ele amava o dinheiro, ele gostava do dinheiro, ele tinha um coração de querer vender o Senhor Jesus. E realmente o diabo entrou dentro de Judas. Então o Senhor já soube, o Senhor ele disse, realmente faça o que você tem para fazer, faça o seu trabalho. Então durante 3 anos e meio, ele viveu seguindo o Senhor Jesus, ouviu a palavra do Senhor Jesus, ele viu os milagres feitos pelo Senhor Jesus. Mas nenhuma vez ele chamou o Senhor de Senhor. Ele jamais creu no Senhor Jesus. Então realmente ele vendeu
o Senhor Jesus por 30 moedas de prata nem conseguiu gastar esse dinheiro. Realmente suicidou e foi para o inferno. Então ele vendeu o Senhor Jesus? Não, ele vendeu o seu próprio espírito. Então é por isso que se nós errarmos, obviamente nós podemos receber as tentações, nós que recebemos a salvação. Então vamos procurar a palavra de Eclesiastes, capítulo 5. Logo depois de Provérbios, nós temos Eclesiastes, capítulo 5, versículo 13. Versículo 13. 13절 전도서 5장 13절 Amar o que vi debaixo do sol e atrair enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. Então ele disse o que? Realmente atrai enfermidades e riquezas em que seus donos guardam o seu próprio dano. 소유주가 재물을 Amar o que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. Quer dizer que essa riqueza, quando você está carregando, nem sabe que está realmente matando. Quer dizer que essa pessoa não pode ficar segurando essas riquezas. Então, se tem alguma fortuna, ele precisa utilizar de forma apropriada, adequada. Se nós olharmos para os ricos, não tem fim a cobiça deles. 없어요. 욕심이 막 Então é primeiro milhares, milhões, bilhões, quer juntar mais e mais, e os olhos estão arregalados querendo ganhar mais dinheiro. 또 어기고 예? Então você vai utilizar todo esse dinheiro? 엄청난 뭐 예? Então você pode ter uma grande quantidade de bens. Viver numa mansão gigantesca. Ter o melhor carro. 고급 자동차도 있고 Mas se morrer, de quem será? Os seus filhos vão brigar por conta desses bens, dessa herança e brigar entre eles. Podem se tornar inimigos. É uma grande doença. Então é muito 우리 insensato. 새끼는 Então, quando você se prende aos desejos, 마귀의 시험 realmente deste mundo, realmente o diabo somente pode tentar essa pessoa. Nós cristãos não podemos nos tornar insensatos. 그래서 시편 62장 É por isso que 10절에 Salmo 62 ele diz que realmente, mesmo que aumente os bens, a riqueza, eu não posso me satisfazer com isso. Então, pode ser que os bens realmente elas comecem a se multiplicar. 뭐요 앞에서 어떤 이 자동차 갖다 놓고 Então, antes havia pessoas que realmente deixavam carros aqui, vendiam frutas, vendiam verduras, sempre ficavam ali na frente, eu lembro aqui. E uma pessoa depois perguntou para aquele senhor. 아저씨 여기 Ele falou, Senhor, realmente deve estar difícil de trabalhar, não é porque é por causa do Covid-19, não é porque as pessoas não vêm. 괜찮아 Ele falou, não, eu não importa eu ganhar muito dinheiro, o prédio, o meu imóvel valorizou muito, porque ele comprou um prédio. 해가지고 막 Então ele trabalhar ali com vendendo fruta, verdura, não é nada para ele. Então tem pessoas que têm esse coração. 마음 가진 사람들이 있죠. Tem pessoas que se esforçam muito para a morte, quase, para ganhar muito dinheiro. Tem outras pessoas que não fazem muita coisa, só estão sentadas ali e os bens vai multiplicando. Vai aumentando os bens, mas não pode se satisfazer com isso. Você não pode perder o coração para essas coisas. 말아 그 말이야. Então isso não é nada. O que você vai fazer com isso? 뭐 할 거예요 그거? 그래서 Então você vai vender todas essas coisas, depois vai querer ir para um lugar bem melhor? Realmente hoje em dia nem é isso, é mais possível. Está muito difícil, tem muito imposto. 소용없어요. Nada é adequado, me desculpem. 죄송합니다. Mas os cristãos precisam acordar mais ainda. 정신 차려야 돼요. Então os cristãos eles não podem perder o seu coração para as coisas deste mundo, os bens. Realmente você precisa ter o coração de conseguir dominar. 어떤 사람이 신을 하나 줬는데 Então vamos pensar que uma pessoa ela foi e comprou um tênis muito bom. Ele falou, nossa, que tênis bom, caríssimo. Ele falou e colocou o que sobre a cabeça? Será que está certo colocar o tênis na cabeça? Um tênis, um sapato é para calçar, não é para colocar na cabeça mesmo que seja caro. 재물은 Então, os bens eu preciso dominar. Eu não posso
perder o meu coração para os bens. Eu não posso perder o meu coração para o bem. Então vamos procurar Salmos 52. 시편 Vamos procurar a palavra de Salmos 52. Salmos 52, versículo 7. Então vamos ler todos juntos. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. 앞으로 스스로 든든케 하던 자라 하리로다. Então ele fala, eis aqui o homem. Então, este homem, ele não pôs o Senhor Deus por sua fortaleza, antes confiou na sua abundância das suas riquezas. Então se fortaleceu na sua maldade. Então, maldade, ele está dizendo que ele se refere a você partir do Senhor Deus. É utilizar os seus métodos, o seu desejo. Quer dizer que ele falar, agora eu vou me enriquecer, eu vou ganhar sucesso. Então, realmente é uma piada uma coisa dessas. Então, olhem bem. Será que isso realmente é o sucesso da vida dessa pessoa? Então, essa pessoa, ele não depender do Senhor, ele realmente perder o seu coração para as coisas deste mundo. Realmente, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu socorro. Então, da mesma maneira, se nós partimos do Senhor Deus, é o mesmo de um peixe sair da água. Então, viver ou morrer, nós estamos vivendo nas mãos do Senhor. Nós precisamos receber o cuidado do Senhor. Então, o Senhor, ele decide se vai me matar ou vai me deixar viver. Então, realmente, viver ou morrer é tudo pela vontade do Senhor, porque o Senhor irá cuidar de mim. Não é mesmo? 아닙니까? 하나님보다도 재물을 하나님으로 힘을 Então, será que você não vai ter o Senhor como o Senhor? Você vai ter os bens como o Senhor da sua vida? 재물을 Então, você depender dos bens deste mundo com a sua própria força, todas essas coisas. Quer dizer que isso você está vivendo sem 생활 속에 realmente admitir ao Senhor Deus. Não quer dizer que isso é da infidelidade, é a imagem de não ter fé no Senhor, não é mesmo? Se olharmos em Lucas capítulo 12, versículo 18, versículo 20, também nós já conhecemos muito bem. Então a pessoa ela juntou muitas riquezas e o rico ele disse: meu espírito agora pode comer e descansar, vamos nos alegrar, vamos nos divertir. Ele disse para sua alma. Então o Senhor lhe dirá: realmente eu sou insensato. Falou o seu burro. Por quê? Hoje à noite irei buscar a sua alma. O que tem preparados? Para quem será? Isso quer dizer que todas as riquezas que ele ajuntou, todas as coisas deste mundo realmente irão se perder. Então a pessoa juntar riquezas, a pessoa ela falar: agora meu espírito pode comer, pode descansar, pode se alegrar com isso. Então, ele juntar todas essas riquezas. Então quer dizer que realmente é como se fosse um inseto, como se fosse um animal que vai andando cansado, machucado e fala ai, 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 e morre. Então, quer dizer que a nossa vida é assim, tão triste, tão fajuta. É por isso que os ricos, quando eles juntam várias riquezas e morrem, todos eles dizem: nossa, eu vivi como um burro, eu vivi como insensato. Então, realmente, no início, você depender dos bens, você ter um coração realmente insensato de depender desses bens, é totalmente errado. Então, isso é você estar confessando. Então quer dizer que você realmente tem esse coração de saber exatamente o que o seu Deus realmente deseja. Então os cristãos que receberam a salvação também, realmente eles não podem ser insensatos, nécios dessa maneira. Então o apóstolo Paulo, então ele já disse, realmente nós parecemos pobres,
Mas nós somos ricos. Parecemos que não temos nada, mas nós temos tudo. Não é mesmo? Então parece que somos pobres. 가난한 자 같으나 다른 사람은 부유하게 Então, mas nós somos ricos porque nós salvamos da espíritos. Nós nos satisfazemos diante do Senhor Deus porque conduzimos para o Senhor. Parece que não temos nada, mas o Senhor Deus é o todo. O Senhor Deus é aquele que tem tudo. Se você olharmos para o cristão é uma pessoa estranha, incompreensível. Mas atrás dessa pessoa existe o quê? O Senhor Deus. Existe um Senhor que se responsabiliza. É por isso que não tem o que se preocupar. E mais uma coisa que nós precisamos saber, então todos os bens que estão no cristão. Então o Senhor Deus, Ele nos permitiu temporariamente. 고린도전서 10장 20절 Como em 1 Coríntios capítulo 1 nós podemos ver que realmente todas as coisas deste mundo, 주의 것입니다. toda a riqueza, toda a abundância deste mundo é do Senhor Deus. 주님의 것입니다. 그랬어요. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 5, versículo 12, ele diz que eu nasci nu de minha mãe. Então, do jeito que eu nasci, eu retornarei. 대로 돌아간다. Então, nada do que eu me esforcei com a minha mão posso levar. Então, a vida é como a de um peregrino. A vida é como de um homem nu. Vem de mãos vazias e parte de mãos vazias. É um peregrino. 하숙생인가 그 노래 있죠. Então, uma pessoa que vem de mãos vazias e parte de mãos vazias. Então, a vida é de uma pessoa que está nu, porque veio nu e agora vai partir nu. 그리스도로 가요. 예? Então, não conseguiu nos trazer nada, é por isso que não podemos levar nada. Isso é verdade, isso é certeiro. 확실하잖아요. Então, agora você realmente estar diante do Senhor, realmente você precisa agradecer diante do Senhor, porque você já recebeu a salvação, o perdão diante do Senhor. 인생은 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃 같다. 푸른 맛. Então, nós podemos ver que 씨만 남아 있어. as plantas se secam, tudo vai se apodrecendo, tudo parece que desaparece, mas resta o que? A semente que é a palavra que o Senhor nos permitiu. Nós somos os filhos do Senhor Deus, nós somos herdeiros dos céus. Nós, enquanto vivemos neste mundo, o Senhor Deus, Ele está junto comigo. 같이 계세요. Então, quão grande rico nós somos. Mas nós temos cobiça, nós temos inveja das pessoas deste mundo. Então você se prende ao seu pensamento de querer se enriquecer igual a elas. 내 신세가 어때서? 욥기 1장 21절에도 Como em Jó, 말하기를 내가 모태 capítulo 21. Realmente o Jó ele já disse que ele nasceu realmente do Senhor e agora irá retornar para o Senhor. Porque quem deu é o Senhor Deus e quem toma é o Senhor Deus. Então como Jó ele era um extremo rico. Ele era riquíssimo, mas da noite para o dia ele perdeu todas essas coisas. Quer dizer que ele perdeu todos os seus bens, a sua herança. Então os seus 7 filhos, todos eles morreram. Então, o corpo inteiro dele ficou cheio de doença e ele estava ali se coçando com um pedaço de pedra. O que a esposa disse para ele? Ele disse, você ainda está guardando essa mansidão diante do Senhor Deus? O Senhor já morreu. Então, a esposa está reclamando, amaldiçoando o Senhor Deus, dizendo para ele morrer. Então, mas o que Jó disse? Quem deu é o Senhor Deus, quem toma é Deus. Então, mesmo que eu tenha vindo para este mundo nu, sem nada, das coisas que o Senhor Deus me deu, Ele realmente levou todas as coisas de volta. Então, realmente, quem dá é o Senhor Deus, quem toma é o Senhor Deus. Então, é por isso que realmente nós podemos ver que ele não foi insensato para amaldiçoar diante do Senhor Deus. Ele foi fiel e ele passou por todas as dificuldades. Como em Tiago, o Senhor, nós podemos ver, o Senhor permitiu o dobro para Jacó. Então as pessoas pensam, nossa, o dobro deste mundo. Claro que o Senhor Deus ele nos permite o suficiente para neste mundo. Mas existe uma bênção que o Senhor Deus ele permitiu para Jacó. Não neste mundo, mas nos céus. Eu acredito que essa seja somente uma imagem para mostrar as coisas eternas.
Se olhamos em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, realmente o Senhor, ele já foi pobre, ele se torna rico, ele já se rebaixou, já se engrandeceu. Então tem vezes que o Senhor, ele se faz pobre, tem vezes que o Senhor, ele se faz rico. Então o Senhor, ele realmente preparou essa maná e dava o que de comer para as pessoas, também dava de onde ficar. Então realmente o Senhor cuidava dessa maneira. Então naquele meio, você está dependendo do Senhor Deus ou não? Isso quer dizer que essas pessoas realmente já testaram diante do Senhor. Então como em Romanos capítulo 11, nós podemos dizer realmente qual pessoa que irá receber a retribuição diante do Senhor Deus. O coração, todas as coisas vêm do Senhor Deus e todas as coisas irão retornar para o Senhor. Realmente, mesmo que todo este mundo realmente passe, nós seremos renovados diante do Senhor. Então havia um palestrante, um pastor muito famoso na época. Então ele pegando essa palavra de Romanos capítulo 11. Então ele disse realmente, quem é que dando para o Senhor vai ser retribuído? Então primeiro vocês querem entregar para o Senhor, e o Senhor já disse que irá realmente retribuí-los. Então ele foi perguntar e uma pessoa disse, se eu irei dar primeiro para o Senhor. Ele disse, eu vou dar somente a 7 terços. O outro falou, não, eu vou dar 2 milhões. O outro foi na frente e falou, nossa, eu vou dar tudo que eu tenho. Eles dão diante do Senhor, porque o Senhor ele disse que o quê? Iria retribuir. Então essa é a palavra? Então realmente é como se fossem estelionatários. Então quem é que vai entregar para o Senhor? Quem é que vai se enriquecer? Quem é que vai ter esse coração para o Senhor? Porque as coisas deste mundo, realmente partiram do Senhor Deus, eles estão neste mundo, mas nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Toda a criação é de Deus, mas quem é que pode entregar algo para Deus? Então todas as coisas que nós temos é do Senhor, são do Senhor. Então como é que pode ensinar a Bíblia de forma algo contrária? Então como em 1 Coríntios capítulo 29, versículo 13, realmente como Davi ele já havia orado diante do Senhor, mas toda a criação é do Senhor. Como em 1 Crônicas capítulo 29, ele já disse, Senhor Deus, por conta do seu santo nome, nós iremos construir o templo para o Senhor. E todas as coisas que nós temos ajuntado, realmente são entregues para a mão do Senhor, porque vieram do Senhor. Então, já que vieram do Senhor, são do Senhor. Então Davi, ele queria construir o templo diante do Senhor Deus. Então, ele entregou todas as coisas, ele entregou todos os seus bens. Então ele disse, todas as coisas vieram das mãos do Senhor. Quer dizer que o que realmente nos foi dado, realmente vieram do Senhor, provenientes de Deus. Então antes de nós recebermos a salvação, tudo é meu, meu, meu. Ele fala, it's mine. Fala, isso é meu. Mas após recebermos a salvação, é como? Tudo é do Senhor Deus. Aonde está algo chamado meu? Meu corpo, minha vida, meu espírito. Então, 1 Coríntios já disse que nós somos comprados com preço, já não somos nossos. Então, como realmente nós somos pagos por um valor extraordinário, como é que nós podemos dizer que nós somos nossos? Realmente a casa, o que nós temos, tudo quando é comprado é dado para o proprietário atual, não é? Da mesma maneira agora, eu preciso transferir tudo que eu tenho para o Senhor Deus. Agora não são mais meus, nós são do Senhor, Deus. Então agora eu preciso falar o quê? Amém. Então, porque toda a glória está no Senhor. Somente comer ou beber, o que nós precisamos fazer? Somente depender do Senhor. É por isso que Romanos capítulo 1, versículo 6, realmente nós mesmos quando estivermos neste meio, nós fomos chamados como cristãos diante do Senhor Deus, nós estamos nesse rebanho santo, nós somos chamados para o Senhor, nós estamos para o Senhor, nós fomos chamados junto do Senhor. Como em 1 Coríntios capítulo 9, realmente nós podemos ver que o Senhor ele morreu realmente e comprou todas as pessoas deste mundo, todas as ações para entregar para o Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu antecipadamente cedo.
para quê? Para toda a pessoa deste mundo, todo 사람들을 o 피로 o mundo, todos os países, qual língua, idioma, foram comprados com preço diante do Senhor. Quer dizer que nós somos comprados com preço diante do Senhor. Agora já não somos mais nossos. Onde que está algo chamado meu ali no meio? Então é por isso que o cristão agora, ele entrega o que é do Senhor para o Senhor. 소유격을 잘못하면은요. 잘 Então, se não souberem muito bem de quem é algo, então eles falam, nossa, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Então é como se fosse um ladrão, uma pessoa que está tomando todas as coisas para si. 그래서 예? É por isso que em Malaquias capítulo 3. Então realmente o Senhor já disse, vós realmente roubaram de mim. Então o povo de Israel fala, nossa Senhor, como é que nós roubamos do Senhor? Nós nunca roubamos do Senhor. Mas o Senhor Deus, ele já disse, realmente vós fostes amaldiçoados porque roubaram o que era meu. Então sabem o que é meu? Então são o dízimo que o Senhor Deus permitiu, que é o que? 1/10 de todas as coisas que o Senhor Deus me deu, eu oferto para o Senhor, para agradecer diante do Senhor Deus, para mostrar que eu estou entregando para o Senhor. Mas todos eles dizem, nossa, tudo é meu. Então isso é roubar do Senhor. Como em 1 Coríntios capítulo 29, Davi, ele para fazer esse templo diante do Senhor Deus, realmente depois que ele entregou para o Senhor, ele estava orando. Então ele disse, realmente, eu e meu povo, realmente com alegria, realmente com qual força nós demos, com alegria, tudo para o Senhor. Por quê? Porque todas as coisas vieram do Senhor, é por isso que nós realmente só estamos retribuindo o que nós recebemos do Senhor. Então qual é a força que nós temos? Então realmente todas as coisas são do Senhor. Então todas as coisas realmente vieram do Senhor, todas as coisas realmente somente estamos entregando para o Senhor. Então realmente é uma pessoa incrível, não é mesmo? Então todas as coisas, já que são meus, eu entreguei para o Senhor? Não, não é. Então hoje de manhã eu recebi uma notícia, um diácono que está nos Estados Unidos. Depois de bastante tempo ele me mandou uma mensagem. Aí ele perguntou como eu estava. Então ele disse, meu filho ele ofertou uma quantidade realmente para a missão mundial e realmente se esforçou. Eu falei, não, sim. Então vai ser utilizado de forma preciosa para salvar muitos espíritos realmente deste mundo. Então ele entregou tudo para o Senhor Deus. Então realmente como é incrível uma coisa dessa. Então realmente eu disse, realmente eu vou orar para que o Senhor Deus possa estar junto com vocês. Para o seu trabalho. Então realmente porque todas as coisas que nós temos, nós precisamos conseguir entregar para o Senhor. Porque não é para ficar segurando algo que é meu, falar, é meu, então vou entregar pouquinho para o Senhor. Então realmente quer se demonstrar para os outros só porque você fez um pouco. Não é assim. O que é do Senhor, somente entregamos para o Senhor. Então, vocês podem dizer, eu entreguei algo meu para o Senhor. Não, não é. Realmente nós estamos usando as coisas do Senhor para o Senhor ou para nós mesmos. Então agora nós todos, o Senhor Deus ele somente nos deixou temporariamente com essas coisas. Então realmente como é que nós devemos viver diante do Senhor Deus? Então vamos pensar. Então isso é do Senhor Deus. Então você precisa contar muito bem. Então você pensar, quanto que a minha família e eu podemos utilizar. Então para poder pregar o Evangelho, tanto. E utilizar para os irmãos e irmãs que são pobres. Realmente você precisa fazer um cálculo muito exato. Então vamos pensar que a nora ela trouxe um peixe bem grande, ela cortou em 4 pedaços. Então ela precisa calcular muito bem, não é? Então ali a parte do meio do peixe, que tem a maior carne, que tem tudo, precisa dar para quem? Para o sogro. E depois para a sogra.
e a cabeça para o marido. E a cauda precisa ser para ela. Então ela precisa calcular muito bem. A melhor carne, mais gordurosa, saborosa, é somente para ela. E a cabeça para o sogro. Para a mãe, a cauda. Então se você calcular errado, é um grande problema. Então vocês sabem muito bem disso, não é? Então da mesma maneira, realmente precisa calcular muito bem diante do Senhor Deus. Então o que eu posso utilizar para o Senhor, todas as coisas realmente que eu tenho uma quantidade para usar para o Senhor. Tem coisas que eu posso usar para o Evangelho. Tem coisas que realmente o que eu preciso usar para o Evangelho eu preciso cortar e dar o pedaço do meio. E depois em segundo parte, agora para os irmãos e irmãs. Então primeiro buscar o seu reino e a sua justiça. Então buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Isso é prioridade. Depois nós pregamos o Evangelho, depois fazemos a vontade do Senhor Deus. E depois, realmente, eu preciso viver por essa minha família. Então, realmente, o cálculo menor tem que ser para mim. Então, primeiro, a prioridade, todas as coisas para o Senhor, porque assim o Senhor irá se responsabilizar por mim. Mas as pessoas não conseguem crer nisso, precisavam crer nisso. Então, o Senhor ele já está dizendo isso para essa pessoa. Ele diz que crê que o Senhor o salvou. Então, ele crê que o Senhor realmente o salvou nessa enorme verdade. Então, eles creem que o Senhor irá salvá-los, irá levá-los para o reino dos céus transformados. Mas por que não conseguem crer atualmente que o Senhor Deus está junto deles? Então, é porque não conseguem crer. Como em Hebreus capítulo 13, realmente o Senhor Deus ele está junto conosco, realmente agora e para a eternidade. O Senhor que me salvou antes. Então ele nos salvou e ele nos transporta para o reino dos céus. Nós cremos nisso, mas agora, ontem, hoje, por que nós não conseguimos crer no Senhor que está aqui atualmente conosco? O Senhor do passado, o Senhor do presente e do futuro, nós precisamos recebê-lo. Então é por isso que dentro da nossa vida de fé, realmente todos os bens que eu tenho, como é que eu irei utilizar? Eu não posso perder meu coração para essas coisas. Eu não posso utilizar de forma errada. Então eu preciso utilizar para o Senhor Deus. Então isso é a temperança para com as coisas, os bens. Então isso é algo muito precioso na vida de fé. E assim continuamente eu irei pregar. Então hoje eu irei pregar até aqui. Então vamos orar. Então Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso. Nós todos que estávamos no meio do pecado e que merecemos o julgamento, castigo eterno diante do Senhor Deus, o Senhor fez com que nós pudéssemos derramar o seu sangue, entregar as nossas vidas para o Senhor, porque o Senhor derramou o seu sangue precioso para nós. Então tudo que nós temos pertence ao Senhor. Enquanto nós estamos vivendo neste mundo também, todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Viver ou morrer, a decisão é do Senhor, é somente para a vontade, para a glória do Senhor Deus. Nós desejamos viver somente para o Senhor. Senhor, que nós todos também agora possamos ser sustentados pela mão de graça do Senhor. Que nós todos não pecamos mais no nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Que nós todos possamos não viver conforme a nossa carne, mas possamos viver conforme a glória e a vontade do Senhor Deus. Que o restante das nossas vidas nós possamos ser conduzidos, possamos ser protegidos, possamos ser conduzidos pelo Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos cantar um cântico 402.